Chris Benoit. Hoje em dia, muitos talvez já tenham ouvido falar de Chris Benoit, ou Chris Benoit, Chris Benoitão, como você prefira falar. Eu vou falar ele aqui, Chris B, para vocês não ficarem chorando nos comentários dizendo que eu falei o nome dele errado, porque esse sobrenome dele é muito zoado demais para falar, né? Mas o fato é que hoje em dia muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. Outros não, e eu entendo por que não, porque é com certeza o lutador da história da WWE que ela mais tentou apagar de sua história, pelo menos é isso que dizem, e a gente vai comentar sobre isso agora, mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos nessa! Chris Benoit foi um lutador extremamente técnico durante muito tempo, eleito ali por revistas renomadas que era o lutador mais técnico de cada ano, um lutador subestimado. Já chegou a fazer história na WCW, vocês devem se recordar que a WCW competia com a WWF nos anos 90. Chegou a ganhar título mundial por lá, chegou a ganhar título americano. Já na WWE, WWF ali, quando a WCW acaba e compra ali os direitos da WCW e também contrata alguns lutadores, dentre eles Chris Benoit, ele já não consegue ter o mesmo sucesso em termos de conquistas, mas continua sendo um grande campeão americano, para muitos um dos maiores campeões americanos da história. Conquistou esse cinturão 5 vezes, além de 4 vezes o título intercontinental, então ele foi um grande nome do mid-card. Main Event mesmo, ele consegue ter um destaque no ano de 2004, primeiro ganhando o Royal Rumble Match daquela edição, sendo o primeiro a entrar e ficando até o final. Foi uma vitória épica ali dele, uma vitória emocionante. Ele que é baixinho ali, apesar de bastante bombado, foi ali o cara que conseguiu vencer o Royal Rumble daquela maneira. Foi para WrestleMania e ainda realizou no evento principal um combate pelo título mundial contra Shawn Michaels e Triple H, um dos mais bem avaliados por especialistas, e ganhou ainda esse combate, conquistando o título mundial. Após a luta, uma cena extremamente emocionante, ele abraçando o seu grande amigo Ed Guerreiro, que também era campeão mundial do outro título mundial. E aí, uma das cenas mais emocionantes ali, os dois amigos super felizes no topo. Foi o grande ano da carreira do Chris Benoit. E aí começa tudo dar errado, né? Primeiro que o nosso saudoso Ed Guerreiro acaba falecendo no ano seguinte, em 2005, o que causou uma grande tristeza com o universo WWE. Os superstars da WWE ficaram inconsoláveis e claro que o grande amigo dele, Chris Benoit, também seria afetado e ficou extremamente triste. E bom, o tempo passou. Chega no ano de 2007 e é lá que acontece então o grande caso que mudou a carreira dele e mudou muitas coisas na WWE, para falar a verdade. No dia 25 de junho de 2007, a polícia encontrou na casa de Chris Benoit o seu corpo, o de sua esposa Nancy e também de seu filho de apenas 7 anos, Daniel. Encontrou o corpo dos três, os três estavam então mortos. Naquela situação, a WWE foi informada, foi mais ou menos de tarde quando isso aconteceu, e havia um show do Raw marcado para aquela noite, e a WWE então resolveu passar ali então um especial do Chris Benoit, um tributo a ele, a carreira dele, a vida dele. Só que mais ou menos ali um pouquinho depois disso, ela foi informada que havia saído o primeiro diagnóstico ali das investigações, e eles determinaram que Chris Benoit é quem havia cometido o assassinato de seu filho de 7 anos, da sua esposa, e depois havia se matado, né? Havia cometido suicídio com um aparelho de musculação que tinha na casa dele. Depois disso, a WWE obviamente cancelou o tributo a ele, cancelou ali as imagens que iria fazer uma homenagem à sua carreira e tentou apagar o nome de Chris Benoit imediatamente ali naquele momento, né? Foi uma situação muito difícil, mas logo a gente volta para esse tema. Sobre as investigações em si, o que foi colocado ali pela perícia é que o que aconteceu é que tanto a esposa de Chris como o filho dele estavam drogados, né? Então eles foram ali drogados e ficaram meio que inconscientes antes de morrerem. A esposa dele foi amarrada e o filho dele parece que realmente estava como se fosse desmaiado até antes mesmo de ser estrangulado. Pois é. É pesado falar sobre isso, realmente é algo hediondo, extremamente hediondo. Mas por que o Chris faria isso, né? E aí então,
o que as investigações colocam é que ele não estava muito bem assim de cabeça, podemos falar de uma maneira mais popular, digamos assim, né? Com o tempo, foi sabido que ele havia utilizado anabolizantes, e esses anabolizantes podem ter contribuído então para mexer muito com o cérebro dele, tanto que depois então sai lá um diagnóstico que ele tinha o cérebro bem semelhante com um paciente de Alzheimer de 85 anos. Ou seja, ele não estava bem. Ele não estava normal. Estava agindo de maneira estranha, segundo algumas testemunhas, inclusive. Dias antes disso acontecer. Parece que ele fez tudo isso em 3 dias, né? A polícia encontrou o corpo no dia 25 de junho, mas ele já havia feito algumas coisas ali. A morte do filho da esposa já alguns dias ali atrás, e depois fez o suicídio. Não foi tudo de uma vez, digamos assim. Então parece que foi algo muito planejado, apesar de tudo. É realmente algo muito pesado, né? Muito doido você imaginar como que foi toda essa situação. Mas, de maneira resumida, acabou sendo isso. A investigação chegou a abrir depois, em 2010, para eles tentarem fazer alguma outra conclusão, alguma atualização, mas continuaram com a mesma conclusão de que foi Chris Benoit que fez aquilo. Então, meio que tentaram 2 vezes checar e o cheque deu apontando para Chris Benoit. Não vou discutir aqui os métodos que eles utilizaram, eles são investigadores, são cientistas ali, foi cientistas forenses que apareceram, são especialistas, então eu não vou discutir com ciência. Se eles chegaram a conclusões 2 vezes sobre o caso, não vai ser eu que vai ficar duvidando aqui, acreditando em teoria de que não, foi um negócio satanista que fizeram ali com os 3 e blá blá blá. Cada um acredita no que quiser. Eu prefiro acreditar em quem é especialista em vez de acreditar em teorias que muitas vezes, infelizmente, alguns fãs fazem, principalmente fãs do Benoit, para tentar querer acreditar que não foi ele que cometeu isso. Então prefere acreditar em algo sem pé nem cabeça, porque é mais legal do que acreditar na ciência, já que pelo menos assim passarem uma imagem de que o Chris não cometeu isso que ele cometeu, né? Mas cada um faz o que quiser. Eu prefiro seguir o diagnóstico que a polícia ali, os investigadores acabaram tendo. Outro ponto aí, que como eu disse, fazia 3 dias que ele estava fazendo tudo isso, é o seguinte. Ele tinha até um pay-per-view para participar no domingo, né? Só que ele havia rejeitado, segundo o Jim Ross, por motivos pessoais. Ele disse que havia rejeitado por motivos pessoais de participar de um pay-per-view que ocorreria no domingo. Durante esse período que era para ele estar no pay-per-view se ele tivesse aceitado, acontece isso. Na segunda encontram ele morto. Então, tem muita coisa que liga a ele. É complicado, cara. É complicado. E aí, acredito eu, ou talvez eu queira acreditar, que ele tenha feito isso de uma maneira não inconsciente, mas que realmente foi os anabolizantes que mexeram com ele, que ele não era aquela pessoa. O próprio outro filho dele fala sobre isso, né? Que o pai dele não era aquele monstro que faria aquilo. Aquilo foi os remédios realmente que mexeram com a cabeça dele. Mas que ele fez, ele fez. E aí, a questão dos anabolizantes é algo que a WWE ofereceu já para vários atletas historicamente. Alguns aceitam utilizar. Ele foi um desses caras. Eu acredito que cada um deve ser responsável por suas escolhas e por suas ações. Se ele aceitou o risco de utilizar um anabolizante, aquilo se afetou ele de uma maneira negativa e fez ele cometer isso, responsabilidade dele. Até porque outras pessoas também utilizaram, não só na WWE, diga-se de passagem, mas até na WWE outros atletas utilizaram e não fizeram o que ele fez, certo? Então, e quem já estudou um pouco mais a fundo sobre anabolizantes sabe que para causar muitos colaterais danosos, você tem que utilizar eles de uma maneira muito errada, mas muito errada. Então, se realmente for os anabolizantes, eu acredito que foi, até porque como o próprio médico disse ali, aquilo acabou com a cabeça dele, digamos que podemos dizer aí que a situação é responsabilidade dele mesmo assim. Por mais triste que seja falar isso, por mais que no momento, talvez, de ele falecer, falar isso não seria o ideal, mas anos depois a gente pode dizer, responsabilidade dele que tomou essa decisão. Outra razão também que colocam aí é por conta das cadeiradas que ele recebia na cabeça também ali, naquela período da WWE
deixava os lutadores levarem cadeiradas na cabeça ali, né? E ela até parou também aí com o tempo, porque poderia afetar muito aí a cabeça dos superstars, né? Poderia causar danos. Então, junta tudo isso, sabe? Cadeirada, anabolizante, problemas psicológicos ali. Tinha perdido o grande amigo dele 2 anos antes. Tudo isso ali pode ter feito ele realmente pirar. Agora, a situação que a WWE toma a partir daí é tentar apagar ele da história. Mais ou menos é assim que contam, né? Toda essa narrativa. O que não é bem isso, na verdade. Se você pesquisar os resultados de um evento que o Chris Benoit lutou, está lá escrito que o Chris Benoit lutou, ganhou ou perdeu. Então ele não está apagado nisso. Se você for assistir um pay-per-view da WWE na WWE Network e nele tem algum combate do Chris Benoit, a WWE não tirou esse combate, ele ainda está lá e você pode assistir. Ou seja, ela não apagou ele da história. Ela evita citá-lo, que é bem diferente. Por exemplo, vamos fazer um especial sobre Royal Rumble Match. E aí nesse especial ela não coloca o Chris, sabe? Ou seja, ela evitou mencioná-lo, mesmo ele tendo sido um grande vencedor. Vamos citar os grandes campeões americanos. Não cita o Chris. O que ela faz é isso, é evitar citá-lo, o que eu também considero de certa forma aceitável. Se apagasse ele, aí eu diria que está errado. Mas não apagou ele. Está evitando ele. Com certeza você, se tiver na sua família, e eu espero que não tenha, mas se tivesse na sua família algum irmão que cometeu um crime hediondo e está preso ou morreu, algo assim, provavelmente também você evitaria falar sobre ele para alguns parentes distantes, falar sobre ele com alguns amigos. Tentaria evitar falar sobre ele. Não significa que você iria se esquecer da história dele, que você iria jogar as fotos dele fora, né? Mas você evitaria, sei lá, colocar uma foto dele no quadro da família, comentar com ele com outras pessoas. Você evitaria também. E a WWE, por ser uma empresa pública, para piorar, digamos assim, pensando até na imagem que as pessoas teriam ao observá-la, faz esse tipo de atitude, o que eu acho compreensível, certo? Eu acho compreensível. E aí entra até pro tema do Hall da Fama, que muita gente questiona também por que o Chris Benoit não está no Hall da Fama. Eu acho que pela mesma razão. Eu acho que o Hall da Fama tem sim muita gente lá que não merecia nem ser Hall da Fama porque não tem nada a ver com WWE. É verdade. Se fosse só o lutador Chris Benoit merecia estar lá, merecia. Mas não dá pra você separar o caso e colocar só a coisa profissional. Não dá pra você chegar em mim e dizer, olha, assim, ele matou uma criança de 7 anos que era o seu filho, ele matou a Nancy, matou sua esposa, que estava amarrada, estava sedada. Mas assim, ele lutava bem, né? Ele ganhou o Royal Rumble, então vamos homenagear. Gente, eu não consigo ouvir alguém falando isso, escrevendo isso e não perceber o absurdo que é, sabe? Ah não, mas ele ganhou o Royal Rumble, então vamos homenagear. Eu não consigo separar. Tem gente que fala, não, mas eu consigo separar. Pô, meus parabéns, cara, porque tem que ter, assim, um coração bem gelado. Porque, como separar, cara? Como separar? Então, se um jogador do seu time deu um título pro time, pronto. Pode receber homenagem lá, mesmo que ele seja depois um abusador de mulheres, mesmo que depois ele tenha feito um crime super hediondo. Gente, não encaixa, desculpa, não encaixa, né? E assim, a gente não tá falando de um dos grandes nomes da história. Apesar de extremamente talentoso, o Chris Benoit, em termos de conquistas, ele teve um ano de 2004 que realmente é muito difícil conseguir apagar isso da história. Não dá. Mas o restante da carreira dele dá pra esquecer fácil. Eu posso simplesmente pegar vários nomes dessa última década agora que se começaram a se destacar há pouco tempo, que já são maiores que ele em termos de conquistas. E aí eu posso citar Daniel Bryan, CM Punk, AJ Styles, Roman Reigns, Seth Rollins, todos esses. E se você ainda não acha que passou ele, vai passar até o fim da carreira, isso eu tenho certeza. Então o pessoal exagera ainda, como se ele fosse um nome que é essencial ter que estar no Hall da Fama, como que não é exatamente isso. Não é um mega nome enorme. Ah, Zezo, mas tem vários caras no Hall da Fama que não mereciam lá porque já cometeram coisas hediondas também. Concordo.
Então, o que a gente pode fazer? Vamos levantar um debate sobre nomes que não mereciam estar no Hall da Fama. Nomes que cometeram coisas idiotas e não mereciam estar lá. E não utilizar como pretexto, querer nivelar por baixo e dizer, não, mas se fulano tá lá, esse aqui também tem que estar. Não, gente, não é assim. Você não pode justificar uma injustiça citando outra injustiça, sabe? Ah, não, porque esse governo tá ótimo porque o outro roubou mais que ele. Não, gente, não. Não, por favor. Além de também ter que ter proporcionalidade. Vejo muita gente fazendo comparações de tipo assim, ah, é que fulano foi muito deselegante a um comentário polêmico, seja ele político, seja ele um comentário que foi, como que eu posso dizer, preconceituoso. Alguma lenda da WWE fez um comentário preconceituoso, querendo comparar com um cara que assassinou uma criança de 7 anos e a esposa estrangulou. Gente, proporcionalidade. Proporcionalidade. Eu não sei se alguém que fez um comentário extremamente infeliz e que merece ser sim punido de outra maneira, seja o ponto de não merece estar no Hall da Fama. Mas, eu disse que eu não sei, mas se for o caso de uma pessoa que fez isso não merecer estar na Hall da Fama, então é mais um argumento pra dizer que o Benoit então não merece de forma alguma. Porque se um cara que fez um comentário infeliz, preconceituoso não tem que estar, imagine um assassino. Certo? Então, sobre o caso Benoit, em resumo, é isso.